Louvado seja o nome do Senhor. Estamos ao vivo aqui no Facebook. Estou aqui para transmitir a palavra de Deus nesta noite. Agradeço a Deus pela vida de cada um. Agradeço a Deus porque o Senhor é maravilhoso. E vou trazer a palavra no livro de Colossenses, que o versículo 13, a primazia, a suprema pessoa de Cristo. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o Evangelho, do que Jesus fez, do que o Senhor na realidade nos entregou, trazendo aqui a palavra do Senhor em nome de Jesus. Paulo falando aqui aos Colossenses, capítulo 1, verso 13, ele vai dizer dessa forma: Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, o perdão de todos os pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, seja trono ou domínio, dominação, seja governo ou poderes, tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, a fim de que em absolutamente tudo tenha a supremacia, porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por intermédio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue vestido na cruz. E a vós outros também, que no passado ereis estranho e inimigo de Deus, conforme demonstrando pelas obras más que praticáveis. Agora, entretanto, ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio da morte, para vos apresentar santos, inculpáveis e absolvidos de qualquer acusação diante dele. E se de fato permaneceis na fé, alicerçado e firme, sem vos afastar, aleluia, da esperança do Evangelho que ouviste e que estáis sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo, do qual eu, Paulo, me tornei ministro.
possamos compreender aqui a palavra de Deus, porque a palavra ela é o que nos dá toda a estrutura para a nossa vida, seja crente, seja não crente, quem for, né? Aquele que se aliar à palavra, aquele que se apegar, aquele que pedir, Deus não nega. Mas nós temos uma estrutura para o nosso espírito pela palavra, e vamos entender que o Senhor é a importância dele na nossa vida. Deveremos entender a palavra para nós agradecer, porque Paulo, ele fala para os Colossenses, dizendo que ele nos resgatou do domínio das trevas. Ninguém pode sair das trevas, desse domínio, sem ajuda, sem o Espírito Santo. Então não tem nenhum ser humano que tenha essa capacidade. Em primeiro lugar, nós vamos agradecer a Deus por Ele ter abrido as portas no meio de Jesus, e o Senhor veio tirar nós das mãos, exatamente das trevas, das mãos do diabo, da maldição. O Senhor, Ele fez um sacrifício eterno para toda a humanidade. Então, olha o que Paulo diz para os Colossenses: ele nos resgatou do domínio das trevas e fez o que? Nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então, nós temos que entender que a segurança do crente, do ser humano, é ele ter a sua convicção em Cristo, ter sua fé em Cristo. Porque nós sem Cristo, a gente continua no reino das trevas, no reino de trevas, no reino da escuridão, diante de Deus, tá? Só permanece aquele que está em Cristo, que é treva, que é escuridão, é uma mente apagada, que não entende o que é a luz, que é Cristo. Quando nós entendemos que Jesus é aquele que abriu as portas para nós ter vida, que abriu o caminho do Evangelho para nós entrar nele, nós vamos entender que temos nós de fazer totalmente uma mudança. Porque quando estamos distante de Cristo, estamos no mundo. O mundo inteiro, ele jaz no maligno, vive no maligno, chamado de treva, onde a gente não tem entendimento, a gente não tem sabedoria, a gente se agarra a qualquer Deus, qualquer santo, tudo para ele está bom, mas sofre. Porque uma coisa que eu quero que entenda é que quando nós estamos em Cristo, mesmo que nós esteja em meio às tribulações, em meio às necessidades, em meio às lutas, sabemos que Cristo está no nosso coração, nos ajudando, que é nos fortalecendo, que é dando um apoio, um sustento, aonde nós não vamos ali ficar oprimido ou mesmo. Muitos levam o suicídio, muitos levam ali a morte, muitos levam a loucura. Mas por que aquele que está em Cristo, ele não vai submeter essa loucura? Porque Cristo é o guia, Cristo é o que conduz o ser humano ao caminho da liberdade, ao caminho da verdade. Por isso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Cristo. É Ele que nos conduz, é Ele que nos dá o apoio quando nós estamos aflitos, quando nós estamos em alguma dificuldade, passando por necessidade. Ele dá o suporte, que é a paciência, tranquilidade, a paz, a perseverança. Ele está ali no seu coração dizendo: você venceu, você tem condição, você recebe,
você tem essa dificuldade na luta, mas sou eu contigo que te dou a vitória. O crente tem essa fé, o crente tem esse pensamento, ele é vitorioso, porque ele coloca ali em prática aquilo que Deus coloca no seu coração. Mas quando o homem, ou seja, o ser humano, ele está nas trevas, significa sem ter a luz de Cristo, que é o entendimento, que é a sabedoria, ele vai em busca de solução para os problemas dele. Eles não sabem como resolver, aí muitos entram na bebida, entram nas drogas, muitos entram aí para roubar, para fazer coisa errada, para ver se ele tem como resolver a situação dele. Mas eu quero dizer que essa forma de ação vai levar muitos à morte, muitos à loucura, muitas condenação, porque o homem pensa que está fazendo algo de bom para ele está arranjando outros problemas para se juntar com aquele que está na vida dele. Então, sábio é aquele que tem Cristo, sábio é aquele que coloca a sua vida no Senhor, porque Paulo está aqui nos afirmando que o próprio Jesus, ele resgatou nós lá das trevas e colocou no seu reino do Filho, colocou na luz. Ele nos deu uma ajuda, ele nos deu uma força, ele nos fez em nós aquilo que nós não poderíamos fazer. Paulo está dizendo aos Tessalonicenses que Jesus, ele é aquele que faz o resgate, né? Quando chega um para fazer o resgate, no caso, para nós entender aqui os bombeiros, é porque tem gente em dificuldade, tem gente em risco, em perigo, ponto de ser morto. E quando nós estamos distante de Cristo, nós precisamos desse resgate, que Ele venha tirar nós das trevas e colocando para o reino do seu Filho amado, que é reino do seu Filho amado, como diz a Bíblia, no original grego, que é a expressão domínio de um império de treva, tem a ver com o poder total do diabo e as suas hostas malignas, tá? Tem que ver que o ser humano sem Cristo, ele está sob um poder de treva, ele está sob um poder maligno, por isso que ele faz tanta coisa errada, por isso que ele faz ali que o mal vai crescendo na vida dele, porque ele não encontrou solução, ele não encontrou um caminho, não encontrou uma saída, ele está com a mente tenebrosa, ele está sendo dominado, ele está sendo uma pessoa levada a fazer o mal. Por quê? Porque ele está sobre esse domínio do diabo, das trevas. Por isso que muitos hoje estão aí com essa forma de ação maligna, se destruindo, porque ainda não receberam o resgate que é Jesus na sua vida. Então nós entendemos que Paulo, ele estava aqui colocando na mente dos Tessalonicenses, dos Colossenses, essa transportação, que nós saímos das trevas para a luz. Então nós devemos o quê? Ajudar a nós mesmos, entender que Jesus deu de graça essa força que o Senhor ofereceu para nós, e se nós quiser, Ele faz essa transferência, tirando o homem do mundo das trevas para o reino da luz. Então, no versículo 14 de Colossenses capítulo 1, o que Paulo vai dizer? Em quem temos a plena redenção por meio de Jesus, do seu sangue. Que é redenção? É exatamente renovar a nossa alma, o nosso espírito, porque nada sabemos, porque estamos nas trevas, na ignorância, inimigo de Deus. Aí o Senhor vem e faz uma reconciliação, Ele renova, que nem uma casa velha que vai ser pintada, que vai ser
ali renovada, é exatamente uma pessoa que recebe pelo sangue de Jesus uma renovação na sua vida. Ele é uma pessoa que vai ter os seus pecados perdoados, né? Vai ter os seus pecados apagados, e ele vai ter uma conta exatamente que te perturba tanto, que é o pecado, que é o que traz a preocupação, o que é que traz a impaciência, é aquele que traz as enfermidades, é o pecado quem traz tudo isso de mal na nossa vida. Até mesmo quando o ser humano não tem no coração o temor de Deus, ele não respeita o pai, não respeita a mãe, porque ele está diante do reino das trevas, dominado. Mas ele tira nós lá deste reino das trevas, transportando para o reino do seu Filho, ou seja, Jesus. Ele vai ficar cuidando, guardando todo o nosso momento de vivência nessa terra. E quando ele mostra aqui que a plena redenção só vem por meio, sabe de quê? Do sangue. É o sangue de Jesus. Por que o sangue de Jesus? Porque o sangue de Jesus foi derramado como preço, como uma moeda para pagar os nossos pecados. O sangue de Jesus apaga todo o pecado que o ser humano fez, é apagado. Isso quer dizer, toda a nossa dívida é apagada. Então o Senhor Jesus, ele nos leva a uma nova vida, ele nos leva a um novo entendimento, ele passa ao nosso coração uma fé, uma força e uma graça. Por quê? Porque todos os pecados, eles são perdoados. E outra, ninguém vai ter direito à salvação se tem prazer no pecado, se convive no pecado. Não existe salvação sem perdão do pecado. Quem apaga os nossos pecados é Cristo. Então, vamos lutar para que nós tenhamos nossos pecados apagados, para que nós tenhamos uma nova consciência, uma nova vida, porque ninguém vai ter uma vida eterna se não for por meio de Cristo. Nós, a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Então, se ele é o cabeça, é ele que nos dá a luz, o entendimento, a sabedoria. Então, Paulo, ele está aqui trazendo uma palavra aos Colossenses para que eles caiam na realidade. Valorize a sua vida, valorize a Cristo na sua vida. Olhe para o Evangelho que é escrita, que vai te conduzir pela luz da vida, a luz da palavra. Então ele está trazendo a esta comunidade colossense um alto entendimento de Jesus, passando para eles quem era a vida deles, por que eles estavam saindo das trevas para a luz, que eles tinham de ter uma obediência. Quando nós fazemos uma aliança com Jesus, não podemos quebrar, irmãos, porque numa aliança com Jesus não é com o homem. O homem a gente pode quebrar, mas com o Senhor nós não podemos, porque ele é a última instância, ele é a última, aleluia, que nós podemos buscar. Ele é o Senhor, ele é a vida, ele é o poderoso na nossa vida, é ele que derrota o diabo que ataca a nossa vida, é ele que bota os espíritos imundos em seu devido lugar. É Jesus que te defende, é Jesus que te dá toda a prosperidade, ele quem abre as portas, ele quem dá teu alimento, quem dá teu vestido, quem dá teu calçado. É ele que exatamente faz essa alta iluminação na nossa vida. Ele que abre a madre da mulher para o filho. É ele que faz essas bênçãos chegar na vida do casal. É ele, um casal bem estruturado na presença do Senhor. Ele é considerado rico, porque quando temos a sabedoria de Deus, se tornamos
é rico em termos de nós ter a sabedoria do Espírito Santo. Então no versículo 15, Paulo vai dizer que ele é a imagem do Deus. Qual é a imagem? Jesus é o quê? Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Quem nunca viu Deus, e na época eles viram Jesus, ele estava vendo um Deus invisível no visível. Hoje nós não podemos ter esse privilégio de ver, mas temos o privilégio de sentir, porque Jesus, ele já esteve ali com seus discípulos, ali como um ser humano, eles viram, eles andaram com ele, foram ensinados por ele. Ali estava o grande projeto de Deus em Cristo, e ele era ali o Deus invisível no seu Filho, e ali estava sendo visível para todos na época contemplar o Senhor Jesus, que é um Deus invisível, o primogênito, que é o primeiro, que é o único Filho do Pai, sobre toda a criação, sobre toda a criação. Não existe, aleluia, um primogênito. Existe um primogênito para nós, que é no nosso casamento. O primeiro filho significa daquela casa, daquela família, o primogênito, o primeiro a ali assumir a posição de filho entre o casal. Então Jesus, ele na terra assumiu a posição de filho de Deus, o único desde toda a criação, estava ali diante de Israel, o Criador, né? Ele é o primogênito sobre toda a criação, toda a criação. Vamos ver aqui o que Paulo, ele nos dá autoconhecimento pela palavra de Deus. Jesus Cristo é o nosso Redentor, para nós entender, pois foi ele quem pagou, aleluia, com a sua morte vicária, alto preço do resgate exigido pela lei de Deus para a absolvação de todo pecador que crê sinceramente na pessoa e obra de Cristo. Paulo usa, aleluia, um conhecimento, aleluia, da palavra, que como um conhecimento hino da igreja primitiva, onde ele ensinava, ele fazia este autoconhecimento que encontramos nos versículos 15 ao 20. O que ele diz do versículo 15 ao 20? Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, porquanto nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as invisíveis, a invisível, as invisíveis, seja trono ou domínio, ou, aleluia, ou dominação, seja governo ou poder, tudo foi criado por ele. E para quê? Para ele. Foi criado por ele e para ele. Com certeza, tudo que Deus faz é para ele, não é para ninguém, é para a sua adoração. Ele é o quê? O que Jesus é? É o cabeça do corpo. O que isso quer dizer? Cabeça do corpo, cabeça da igreja. Ele é o cabeça, o líder, o pastor da igreja. Então nós vamos entender, aleluia, que quando nós somos membros de uma igreja, nós, pela palavra, nós somos membros de Cristo. Nós somos inferior, porque ele é superior. Nós somos exatamente conhecidos como a parte feminina, que é a mulher. A mulher é a igreja. Ele é superior. Ele é o cabeça, o líder, o pastor. Então Jesus, ele aqui se refere que nós somos
exatamente a igreja, porque ele é a cabeça do corpo. O corpo é a igreja. E nós podemos entender que Paulo está dizendo para os Colossenses: olha, vocês são corpo, mas Cristo é o cabeça, tá? Nós somos as ovelhas, Cristo é o pastor das ovelhas. Então nós vamos entender que esta é a suprema pessoa de Cristo. Olha o que Paulo está mostrando que ele fez por nós. Olha o que Paulo, aleluia, está revelando a grande riqueza de Jesus. Quem é Jesus? E nós vamos entender. Ele é o Deus encarnado no seu Filho. Ele existe antes de tudo. E o que havia nele, todas as coisas subsistem. Só tem mundo, pessoas. Porque antes de Jesus, ele existia, ele existiu, ele é o presente. Por isso que tudo que hoje existe é porque ele é o único Deus. Então nós podemos entender, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio e o primogênito, quer dizer, o primeiro e o único filho do Pai. Dentro de quê? Dentro dos mortos. E de que nós vamos entendendo que Paulo está dando aqui a suprema, falando da suprema pessoa de Cristo, da sua bondade. Quem é Cristo e o que ele representa para nós, e o que nós possamos entender para nós ser fiel a ele, porque o que ele fez jamais alguém pode fazer. Quando ele entra na nossa vida, jamais alguém pode nos derrotar, porque ele é o Senhor, ele é a existência, ele é aquele que nos transporta das trevas para a luz. Quer dizer, quando fala transportar das trevas para a luz, quer dizer que ele desfaz as obras do diabo, tira o homem da condenação, coloca no seu Filho, que é a salvação, e o homem está diretamente salvo em Cristo Jesus. Isso é essa forma de transportação, ou seja, ele tira da perdição para a vida eterna. Porquanto, versículo 19 vai dizer: porquanto foi do agrado de Deus que nele habitasse toda plenitude. Todo o poder que nós se encontra em Cristo, porque o próprio Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e todo o poder na terra. Então Paulo, ele está aqui dizendo para os Colossenses que era do agrado de Deus que Jesus tivesse a plenitude, ou seja, ele habitasse no poder, na glória, nele tivesse todo o poder, nele tivesse todo o domínio. Ele é o Senhor, é do agrado de Deus. Se é do agrado de Deus, nós temos para agradar a Deus, obedecer a Cristo. Se nós estiver em Cristo, nova criatura seremos. Se nós fazer a vontade de Cristo, estamos fazendo a vontade divina. É do agrado de Deus que Cristo exatamente esteja, que ele habitasse na sua plenitude, que é a plenitude do seu poder, na sua virtude, a glória. E se nós estiver assim, aleluia, crendo, estando nele, nós agradamos a Deus. Então veja que se é de agrado de Deus Cristo viver esta plenitude, então se nós estivermos em Cristo, crendo nele, nós estamos agradando a Deus, porque é através de Cristo que nós somos recebidos, é através de Cristo que nós somos renovados, restaurados, porque o seu sangue apagou todos os nossos pecados. Então está aqui mostrando a palavra de Deus, que não é com força nem com violência,
mas é de livre e espontânea vontade que nós colocamos no ar a nossa vida, colocamos em Cristo a nossa vida. A escolha é nós que fazemos, não é a pessoa ser arrastada para uma igreja, não é a pessoa se apanhar para ouvir o Evangelho, não. O ser humano tem esse privilégio de escolha. O ser humano pode tomar uma decisão, ele pode seguir o bem como pode seguir o mal, ele pode andar na luz como pode ficar nas trevas. Mas uma coisa eu vou dizer, como diz a palavra, nós, cada um de nós, daremos conta de tudo aquilo que é feito por meio do corpo, porque o homem, Deus deu a ele morrer uma só vez, dali ele segue o quê? A vida, o juízo. É lá que vai ter um prestamento de conta. Quando Paulo ele fala para os Gálatas, Paulo ele diz que Deus ele não deixa zombar. Quem na carne planta, na carne colherá. Por isso, irmão, se nós servimos a Deus, nós vemos como é que está o nosso país, como é que está aí os grandes problemas. A gente fica tranquilo e confiante porque o nosso pastor é Cristo. É Ele que cuida do seu povo. É Ele que dá toda assistência ao seu povo. Nós podemos estar em meio de luta, dificuldade, de tribulação, mas se Cristo está no nosso coração, nós estamos aqui exatamente com o escudo, que é o da fé. Nós estamos blindados, porque Cristo faz essa blindagem em nós. O crente é alegre, o crente é confiante, o crente ele vai sorrir em meio a tribulações, a luta, porque Cristo está dentro dele. O Senhor só vai habitar no coração, no ser humano, quando o ser humano ele toma a atitude de receber com carinho, com amor a Cristo, colocar Cristo. Como é colocar Cristo? Eu renunciando o pecado, eu observando, deixando a mentira, eu deixando a prostituição, tudo aquilo que é lascivo, tudo aquilo que Deus não se agrada, eu deixo por amor a Cristo. Aí Cristo está em mim, porque eu tenho a força de resistir todo mal, toda treva. Então eu sou transportado, resgatado lá das trevas para o reino do Filho, como diz aqui a palavra. Ser crente é um dom, ser salvo é um dom. A Bíblia diz assim, em Romanos capítulo 6, 23, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas a vida é um dom gratuito de Deus em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. É Ele que fez o sacrifício e derramou seu sangue para assim apagar todos os nossos pecados. Temos de ter esse entendimento, temos de ter esse conhecimento, que o nosso dinheiro, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos, nada vai, aleluia, levar para a nossa salvação. A nossa salvação só damos ela, recebemos ela quando colocamos a fé no Filho de Deus em Cristo. É Ele que faz esse resgate, tirando o homem do mundo das trevas para o reino das luzes, o domínio das luzes. Então nós vamos entender, irmão, que é a única aquele versículo que diz, Paulo, se eu der o meu corpo inteiro para ser queimado, e se eu não tiver o amor, para nada vai servir, porque o amor é Cristo. Então, irmão, nós não somos salvos pelas nossas obras. Se nós for ver o que Paulo vai falar aos Efésios capítulo 2, nós somos salvos pela graça. Não é pelas nossas obras, para que nós não venhamos se gloriar. Paulo disse que nós somos salvos pela graça. O que é a graça?
É o amor de Deus, irmão, derramado em cima de um ser humano, chamando ele, dando presente a ele, um presente ao não merecedor. Nem eu, nem você, nem nós merecemos, porque todos pecamos, nós caímos, se afastamos. Mas Deus, aleluia, Ele vai, nos resgata lá do reino das trevas para o domínio das luzes. O Evangelho é para nós estudar. O que é uma Bíblia? A Bíblia significa um livro, coleções de livros, coleções de livros. E o conteúdo dela é o quê? Escrita. Aí Paulo vai dizer a Timóteo, ele disse: Timóteo, toda a escritura é divinamente inspirada pelo Espírito Santo para nos instruir, nos ensinar a viver uma vida em obediência. Quem tem o Espírito Santo obedece a palavra. Quem tem o Espírito Santo vive na luz. Muita gente que tem, diz que tem, dentro da igreja, mas não tem o amor. O Espírito Santo é o amor. O Espírito Santo perdoa. O Espírito Santo constrói. O Espírito Santo não acusa. O Espírito Santo não tem divisão. E é só que nós vemos hoje, é o sistema dividido. É o diabo usando divisão, e todo espírito de divisão vem das trevas. Porque Jesus veio para construir, para desfazer o que é do diabo, das obras do diabo. Quando o homem ou a mulher é aqueles que têm divisão, o espírito das trevas está ali, porque o espírito das trevas ele se levanta do ser humano para destruir, para dividir, para matar. Mas o Espírito Santo ele constrói, ele renova. Então ser crente é um dom, e quem tem esse dom ama a Deus. Ele sabe perdoar, ele sabe, aleluia, como transmitir o nome de Cristo para outra pessoa. Ele tem paciência, tem perseverança, ele tem amor. Nós não estamos isentos de crítica, nós não estamos isentos de rejeição, nós não estamos isentos, tá, irmão, das lutas, da dificuldade, da fome, da sede, das opressões. Não, uma coisa é ter tudo isso ao seu redor, e a outra é o teu coração estar amparado pelo Espírito Santo. Porque tu vai saber suportar, tu vai saber conversar com o teu esposo, ou vice-versa, o esposo vai saber conversar, porque há entendimento, vai ter conversa, diálogo, entendimento. Quando nós temos o Senhor, nós vamos entender aquela pessoa que está errado, nós vamos entender a qualidade da nossa esposa, vamos saber qual é a posição dela, e ela vai saber qual é a posição, e nós não vamos agredir, porque quem está nos ensinando é o Espírito Santo. Sabe por que há tanta encrenca, divisão, tanta separação? É porque o coração do homem é perverso, é duro. Aí onde levou exatamente a questão de Moisés colocar o divórcio para aqueles casal que estavam tendo de se matar, homem do coração duro, mulher do coração perverso, e eles cruzavam ali uma briga como dois estranhos, porque entre eles estava o diabo para fazer a divisão. Mas quem tem Jesus sabe ouvir, quem tem Jesus sabe dialogar, sabe perdoar. O Evangelho é para nós pedir ao Senhor, se nós não saber. Quem não tem sabedoria, peça, que vem descendo do alto do Pai das luzes. O Evangelho não se aprende da noite para o dia. O Evangelho é quando nós entender que nós estamos convertidos. O que é convertido? É quando nós tiver uma mudança. Nós passamos a defender o nosso reino.
que é Jesus. Defender não é você brigar um com o outro, dizer esse é meu, esse é não. Defender a Jesus é quando o diabo chega com o seu prato, com as suas contendas, com as suas coisas. Você disse que não quer, rejeita para lá. Então você entrou com a defesa do lado do bem e não vai conviver com o mal, não vai aceitar o mal. Então é nós resistir. Jesus disse: resistir o diabo e ele fugirá. Como é que o diabo vai fugir das pessoas? Se eles aceitam a briga, se eles aceitam a prostituição, se eles aceitam a mentira, se eles não são fiel a Deus, aí querem expulsar demônio. Demônio é expulso exatamente quando nós rejeitamos aquilo que é dele. Ele já sai, porque nós temos a luz dentro de nós e aceitamos o que é de Deus. Irmão, ore por mim, para o diabo sair. Mas eu oro e ele aceita as coisas do adversário. Lá por trás o diabo fica lá na pessoa, porque foi fácil. Mentira. É eu que rejeito as trevas, as coisas erradas. Porque na hora que eu estiver rejeitando algo que o diabo oferece, aí eu estou ali em oração expulsando. Mas se eu aceitar aquilo que é errado, como é que o diabo vai sair? Se eu aceitei ele dentro, pela minha atitude, pelos meus atos. Como é que Cristo vai te livrar? Essa é a guerra que está dentro do homem. Essa luta, essa batalha. Jesus disse: aquele que não nascer de novo não entra, não vê o reino de Deus. E o que é nascer? Nicodemo não entendeu. Nascer, irmão, é nós ter uma mudança. Quando nós estávamos em treva, em outrora, em outras horas no mundo, a gente não entendia, a gente aceitava tudo. Mas se demos um passo para Cristo, sabemos que Cristo é a luz, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade e Cristo é a vida. Se Ele é tudo isso, então eu tenho de ir por onde Ele está. Por isso que eu prego aqui, irmão, às vezes não tem ninguém, porque o povo não está interessado pela salvação, não. O povo hoje estão só querendo a baganhação. Todo mundo tem necessidade, vai um com a necessidade. Pastor, eu estou presente isso aqui, olha, irmão, nós estamos aqui para salvação, para pregar salvação. Todo mundo tem problema, tem doença, tem dificuldade. O mundo inteiro jaz no maligno. Mas é a oportunidade que temos de ter vida, é nós ter um caráter de Cristo e aceitar, expulsar os demônios da nossa vida. Qual é expulsar os demônios? É não aceitar, irmão, as coisas dele. Como tinha o irmão, tem o maior prazer na prostituição, fica expulsando demônio. Dentro da igreja, lá fora, ele abraça o demônio ali está abraçando a mulher e tendo prazer, e o diabo fica rindo da cara dele. A casa dele vai de água abaixo. Se o cara começa a mentir, aí diz: não, está orando para Deus expulsar. Se ele tem prazer de recolher o diabo pela mentira. Onde Jesus diz em João 8,44, Jesus diz assim: vocês não me seguem, porque não são minhas ovelhas. Tem prazer na mentira. E a mentira, exatamente quando o diabo fala do que lhe é próprio. Eles mentiam, mas estavam na igreja, eles estavam na sociedade, mas o inimigo estava na vida dele pelas atitudes de eles não obedecer. E tem hoje muito aí, pessoa pensando que está salva, mas na boca dele, na vida dele, está aí o erro, a mentira, porque não tem força de renunciar. Porque nós temos de ter a nossa vida conhecida. Porque tudo, se nós fizermos escondido, Jesus disse: tudo que o homem fizer oculto,
é revelado ao sol do meu dia. Por isso que é tanta pessoa aí sendo desmascarada, até mesmo no nosso país agora, as autoridades, os pastores que estão aí, são desmascarados, porque a verdade, irmão, quando ela vem, porque a mentira, o pé dela é curto, o erro, o pé dela é curto. A verdade vem no caminho, quando ela chega, ela detona. Aí é muita gente se envergonhando, porque não aceitaram Jesus, aceitaram negociar, aceitaram a que saísse da vida dele um problema. Nós morremos com os problemas, com as dificuldades, mas temos de ter a nossa convicção, temos de ter a nossa salvação, porque quando o caixão se fechar, se nós estiver salvo, ali a nossas obras. Aleluia. Ele é a cabeça do corpo. O que você entende isso? O que é a cabeça do corpo? Isso quer dizer que ele é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo. Isso é, aleluia, Paulo dizendo, ele é a cabeça do corpo. Então, irmão, vamos reverenciar que ele é que tem nele a sabedoria, o entendimento, o carinho, o amor, a proteção, porque a parte inferior, que é a igreja, todos nós precisamos da sabedoria, da humildade, da simplicidade, da paciência, da perseverança. Por que as pessoas hoje, eles se mudam tanto? Significa que eles não encontraram reconchego nem em Cristo. Jesus não encontramos dentro de quatro paredes. Ele não é massa, ele não é cimento. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o cabeça da igreja. Quem é a igreja? É aquele que confessa Jesus e deixa, é aquele que tem sinceridade, é aquele que vive para o Senhor. Então é esse que Jesus guia, porque ele foi liberto das trevas, ele foi transportado, como diz a palavra aqui, ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. São esses que Deus entrega a Jesus, que nós anda pensando no Filho de Deus. Então a palavra, ninguém vai ter interpretação, porque a palavra se interpreta por si próprio. Mas quando nós não entendemos, pedimos a Deus, porque ele diz, pedi e dai-se-vos-á. Se ele pede, Deus vai dar. Quem não tem sabedoria, lê a Bíblia e peça que Deus dá o entendimento, a interpretação. Porque hoje as pessoas vão só na lábia, vão só na conversa bonita, vão só nas promessas, mas não vão em Cristo. Ser crente é renúncia. Jesus disse que aquele que renunciar a si mesmo, pegue a sua cruz aí e me siga. Se eu não fizer isso, irmão, pode morrer dentro da igreja. Só vai entrar os limpos de mão e puros de coração. Versículo 20. Por intermédio dele. Olha só. Preste bem o que Paulo está dizendo aos Colossenses. Por intermédio dele, reconciliamos. Ou se reconciliasse. Que é se reconciliar, irmão. É quando eu tenho uma desavença com alguém, me separo, aí eu vou dialogar, eu vou entrar ali com ele na conversa e nós se reconciliamos. Somos amigos. Ou seja, com a mulher brigou, vai ter uma conversa, um diálogo, se reconcilia, vão ser novamente amigos. Por que reconciliar com Cristo? É porque Paulo, ele diz
que todos pecaram, destituído. O que é destituído? Isso quer dizer afastado de Deus. Todos, quando ele fala todos, ele está falando em quê? No singular ou é no plural? Ele está falando no plural. Todos pecados, destituídos, ou seja, afastado. O homem está diante de Deus, afastado de Deus. Se nós estamos afastados de Deus, então Jesus veio, nos deu a palavra de quê? A palavra da reconciliação. Então vamos reconciliar com Deus por meio de quem? De Jesus, que é Ele a reconciliação. É Ele que faz essa aproximação. É Ele que dá esse perdão. Então nós estamos vendo aqui, irmão, que por meio de si mesmo, de Cristo, todas as coisas, tanto os que estão na terra, quanto os que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue, vestido na cruz, vai levar a nos estabelecer lá na cruz. Aí eu tenho que andar com a cruz? Não, irmão. Eu vou entender o evento que aconteceu na cruz. O que foi que aconteceu na cruz? Foi lá que Jesus foi morto. Foi lá que ele deu a vida dele, que a Bíblia diz, como um cordeiro, foi levado ao matador, ao tosqueador, não abriu a sua boca. Ele foi apanhando, chicoteado, rejeitado, a nação gritando, crucifica, ele ali aguentando, derramando seu sangue, lá na cruz foi apregado, e ali furado, o sangue escorreu. É aquele sangue ali que paga a minha vida, a sua vida, e apaga os seus pecados, meus pecados, para nós ter vida. E é nele mesmo. Ele disse: a minha vida eu a dou, tanto dou como tenho poder para ir buscar. Então é fácil nós entender, porque a terra precisa de Jesus, o céu precisa dele. Reconciliação, tanto aqui como lá. Todos precisam de Jesus. Os anjos precisam dele, e nós é que precisamos entender isso. Sem Jesus não há redenção. Sem Jesus não há quem entre no reino de Deus. Salvação é para quem está perdido. E a perdição de cada ser humano não é por as nossas obras, pelo que nós pagamos. As pessoas confundem a vida do Espírito Santo na nossa vida pelas nossas obras. Ele vem porque Ele é misericordioso. Ele é quem vai buscar nós lá nas trevas, aonde nós nos encontramos, e de graça Ele nos restaura. Versículo 21. Vós outros também que no passado, medite aí, no passado ereis estranhos, inimigos de Deus. Irmão, quando o homem não tem a reconciliação com Cristo, ele é sempre inimigo de Deus. Se ele não obedece a palavra como ela está escrita, como Jesus mandou, porque o Espírito Santo, lá em João 14, versículo 26, ele disse que o Consolador, quando ele vier, ele vai lembrar todas as palavras que Jesus falou. Então, o Espírito Santo, ele vai te instruir nas palavras que Jesus falou, e você vai botar em prática, e essa prática exatamente é a obediência, e é nela que você vai resistir todas as formas do diabo, que ele vem para tirar a verdade, para tirar de você ali a obediência, e você resiste, você não aceita, você não quer, então você está ligado com o Senhor. Deus te dá ajuda, Deus te protege, Deus te dá força, porque nós não temos capacidade por nós mesmos de vencer as trevas, mas Jesus, ele veio e venceu toda a treva. Ele desfaz toda a obra do diabo nas nossas vidas e deixa nós novinhos,
novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. É Paulo dizendo: nós somos ignorantes, inimigo. Porque Tiago disse, irmão, quando nós se alia com o mundo, desalinhamos com Deus. Lá a Bíblia vai dizer que quando nós se constituímos amigo do mundo, nós somos inimigos de Deus. E aqui Paulo já está dizendo, vós outros, que no versículo 21, que no passado, antes de aceitar Jesus, lá no passado, era estranho, era errado, estranho e ainda inimigo de Deus. Conforme, olha só, conforme demonstrando pelas obras mal. Quando nós dizemos que somos cristãos, irmão, e ainda somos aliados com as obras mal, nós nos construímos inimigo de Deus. Só é amigo de Deus quando fazemos o bem. Quem não faz o bem? Porque a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem, quem sabe fazer, que nós sabemos, e quando nós não faz, nós peca. Olha como é fácil pecar. É só fazer o mal, está pecando. É só fazer o bem, está obedecendo. Mas quando nós é ignorante, no erro, lá atrás, Ele deu a oportunidade para cada um de nós se arrepender. Porque não vai entrar no reino de Deus aquele que não se arrepende. Arrependei vós. João Batista dizia, arrependei vós, porque é chegado o reino de Deus. Então Jesus chega, vai ao encontro do arrependimento. Se não tiver arrependimento, Jesus não vai entrar em nenhuma vida. Porque o homem que não se arrepende é porque ele ainda é orgulhoso, nem conhece que ele é um pecador. Então ele anda na ignorância, inimigo de Deus, fazendo mal. Mas pergunta a ele e diz, vou para o céu. Todo mundo vai para o céu. Quem quer ir para o inferno? Mas o diabo tampa o entendimento, porque errar por não conhecer essa escritura, e o Deus desse século tem que cegar no entendimento. Porque para nós ter uma aliança com Cristo, precisa ter arrependimento. Se não tiver, está fazendo aliança com o adversário, com o diabo. A Bíblia fala assim. Ereis estranho, tanta gente estranho, inimigo de Deus, conforme demonstra pelas obras má que praticais. Paulo está dizendo, será que tinha alguém, irmão, no meio dos colossenses, praticando mal e dizendo que estava salvo? E Paulo entra com uma palavra dessa, dizendo, olha, colossenses, se tu não se arrepender, se tu não entender que tu fazendo a maldade, tu é inimigo de Deus, se tu não obedecer o que ele manda, tu é desobediente. E essa palavra está aqui porque hoje nós dizemos que somos de Cristo. Nós dizemos que confessamos Jesus. Por que nós confessamos Jesus e não botamos em prática? Por que nós dizemos que confessamos Jesus e nós somos aliados com o diabo pelas obras dele, as obras do mal, a destruição? Agora, entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo. Que é o corpo físico de Cristo? É que todo mundo na época estava ali. Jesus como homem, de carne, de sangue, e se manifestando como filho do homem. E se nós nele não acreditar como filho, como homem que esteve ali fisicamente,
nós não vamos aceitar a entrar no céu por outro caminho, porque nós conhecemos a Cristo e é por Ele, pelo Seu Filho, que nós aceitamos. Mas se nós acreditar, se nós não acreditar, irmão, é só engano, enganamos a nós mesmos. Entretanto, Ele vos reconciliou no corpo físico de Cristo, por meio de quê? Da morte. Fisicamente, Ele foi para a morte. Para nós fazer o quê, irmão? Aqui está o que muitos talvez não gostem, e muitos não vão se apresentar dessa forma. Para vós apresentar santos, inculpáveis, absolvidos de qualquer acusação diante dele. Sem a santificação dos tais não verá a Deus. O Evangelho se torna difícil para a nação, para o povo, é aí, irmão. É na renúncia, é no praticar, é no viver. Se eu prego, alguém pode aceitar e se salvar por ele botar em prática. Mas se eu não estiver botando em prática, eu estou pregando, estou plantando, mas não vou participar da salvação. Importa que a palavra tem que ser prega, irmão, tem que ser anunciada, há tempo fora de tempo. Mas eu tenho que observar, se eu estou pregando a salvação, eu tenho que ter a minha convicção, eu tenho que ter a minha certeza. Eu não posso ficar em dúvida, porque quem tem dúvida é como as ondas do mar. Se eu tiver dúvida é porque eu não aceitei a Cristo. Porque o Espírito, ele testifica você, dizendo que você é salvo. A graça, a paz, a alegria está no teu coração. Mas só que a gente vê hoje, por falta de ensinamento, por falta de pessoas ter fidelidade com Deus, por pessoas não dar ouvido à palavra, a gente vê muita gente como cego do tiroteio, correndo para um lado, correndo para outro, pedindo ajuda, pedindo oração. É uma medicação grande. Por não conhecer a verdade, as pessoas estão aí em busca de cura, em busca de tirar a dor, em busca de ter um alimento, de ter uma riqueza. Estão aí, irmão, perdendo o seu tempo de ter a paz, a alegria do Espírito Santo. E eu prego a verdade, quem aceitar, aceite, porque Jesus fez assim, os apóstolos fizeram assim. E se meu plano é estar com Cristo, é que nem João Batista. Arrependei-vos. Quem foi que ensinou a vós se esconder da ira vindoura de Deus? João Batista, ele chamou de raça de víbora, cobras venenosas. Quem foi que ensinou a vocês se esconder da vinda, da ira de Deus? Ninguém, irmão, pode nos esconder. E a palavra ela é comparada à espada de dois gumes, ponta de um lado e de outro, ponta aguda. Quem cai em cima dela se espeta, se fura. E ela tem o seu poder de decidir por ela própria. Para nós terminar, nós podemos ler aqui o versículo 23. Se de fato permaneceis na fé, se, ainda tem aqui, se de fato permaneceis na fé, alicerçado e firme, sem vos afastar da esperança do Evangelho que ouviste, que está sendo pregado a todas as pessoas em todo o mundo. Aí Paulo diz assim, olha só o que Paulo diz, do qual eu, Paulo,
me tornei ministro. Paulo já se foi, irmão, mas nós assumimos a posição de ministro de Deus, da verdade, da palavra, mas nós temos de sentir e tem que falar a verdade, o que vai doer em alguém, o que alguém gosta, o que alguém não gosta, sabendo que aquele que não gosta de Cristo gosta do adversário, do diabo. O homem só tem que tomar uma atitude de aceitar Cristo. Se ele não aceitar, a outra é perdição. Há dois caminhos, não há três, não, há dois caminhos. Quem ficar entre os dois está em cima do muro. Isso significa que ele está indeciso, não sabe para onde ir. Então essa pessoa tanto pode salvar como pode se perder. Ele está em cima do muro. Isso não é para cristão. Ou nós dizemos sim, ou dizemos não. Tudo para Deus é sim, sim, não, não. É uma coisa firme, certa. Jesus, ele andou muito só. Quando as pessoas chegavam perto dele, era para pedir: me cure, me salve, estou sentindo uma dor. Quando Jesus começava a pregar, ensinar a verdade, eles corriam, lá na frente acusavam. Olha como é que é a vinda de Deus por meio de Cristo nessa terra, irmão. Hoje nós sabemos que é muito desprezado o Evangelho, a via, a salvação, porque Jesus disse que muitos são chamados, pouco os escolhidos. Não é todos que vão entrar, não, irmão. Cristo sabe quem vai te salvar. É o limpo de mão, é os arrependidos, é os sinceros, é aqueles que entram na santificação, é aqueles que rejeitam a iniquidade, o pecado, as coisas do diabo, e valoriza a Jesus e dá prioridade a Ele. Porque muito prazer a pessoa tem aqui, troca Jesus pela prostituição, troca Jesus pelo salário, troca Jesus pelo conforto, troca Jesus pelo carro, troca Jesus... Irmão, nós podemos ter tudo isso ou não podemos ter, mas uma coisa temos que ter certeza: nós temos que ter Jesus, porque qualquer hora o caixão se fecha com nós dentro. O que será? Jesus disse que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Mas o cristão pode trabalhar, pode ter sua família, pode ir para o colégio, ele pode fazer todas as coisas que inclui o trabalho aqui na vida, na família, mas ele não pode perder o foco de Cristo, porque todos nós vamos ser julgados, porque esse é o tempo que Jesus disse: eu a ninguém julgo, mas a palavra julgará. A palavra vai julgar você, vai julgar a mim, vai julgar todos nós. Nós não vamos chegar lá e ser inocente: nunca vi, não fui a ti porque não pude. Não vai ter ninguém, irmão. Deus é amor. Ele não é aquele que se emociona no meio de uma multidão, não. A salvação não é emoção, emoção é do homem. Problema, confusão de rosto é do homem. Mas nós temos que resistir para nós não perder a nossa salvação em Cristo. Salvação está em primeiro lugar. A igreja que não pega salvação, então Jesus não está lá, porque Jesus é a salvação. E eu não tenho vergonha de dizer, digo na cara de qualquer um: nosso compromisso é com a salvação, porque na terra tem tudo para nós. Quer comer, trabalhe. Quer viver bem, seja honesto. Confie no Senhor, mas não dê sua vida pelo pedaço de pão, pelo carro, pela uma casa, pela uma mulher, a mulher pelo homem. Não troque
a vida eterna pelo mero prazer aqui na terra, porque tudo passa. E ele disse: a minha palavra permanece. Salvação não se encontra em mercantil, em loja, encontramos em Cristo, irmão. E a chave é a fé. Pela fé, Paulo diz, que se gera o nosso coração, pela ouvir a palavra. E a gente vê como a palavra de Deus é rejeitada, como a palavra de Deus é lutada para as costas, como a palavra de Deus é pisoteada. A gente vê que botar uma Bíblia na mão, gritar e ser emocionada junto um bocado de pessoas que gostam. O ser humano gosta de palhaçada. Mas naquele dia, chamado dia do juízo, tudo que nós fazemos aqui vai passar lá. Mas quando nós subir já justificado em Cristo, Ele é aquele que nos defende. Porque a Bíblia diz assim, Apocalipse: abre-se os livros. Livros são a nossa vida aqui. Tudo que nós faz, tudo que nós programamos, está nos livros, no plural. Mas vai ter um livro no singular, que é o livro da vida. Se o nosso nome, o nome do ser humano não estiver escrito no livro da vida, ele não tem parte no reino de Deus. O livro da vida, nós só podemos colocar o nosso nome em vida, não é depois que morrer. Diz a palavra em Romanos capítulo 10, 8 e 9: perto de ti está a palavra, perto de ti está a palavra, com o teu coração tu crê, com a tua boca tu farás confissão para a salvação. Olha só, aí ele diz: esta é a palavra que pregamos. Ela está perto de ti, tu recebe no coração e faz com a boca confissão e será salvo. Então, irmão, a salvação, ela entra pela fé. E se nós não tiver esse reconciliador, que é o Espírito Santo, para apagar todo o nosso pecado desde Jesus, porque Jesus ele já vem literalmente, mas o Espírito Santo está assumindo aqui a guardar a igreja, ensinar a igreja, batizar a igreja, porque Jesus ele fez a sua parte, o Espírito Santo está fazendo a dele, e nós faz a nossa. Irmãos, só você pode fazer a santificação na sua vida, porque é você que vai dizer o sim ou não, que quer ou não, que aceita ou não. A gente pode muitas vezes mentir diante do pastor, mas o que vai levar nós para o céu não é o pastor apenas ensina, mas quem leva é Cristo. Como é que o pastor vai saber se você está aceitando, se você é sincero, se você é salvo? Ele não vai saber, mas ele vai ensinar a palavra e vai ver você botando em prática. E aí Jesus disse que pelo fruto conhecereis a árvore, pelas tuas atitudes, pelo teu comportamento, pela tua transformação, pela maneira de tu se apresentar, pelo amor que tu mostra no teu coração. Aí nós vamos entender que a pessoa está praticando as obras pela fé, e a fé sem as obras é morta. Se eu tenho fé e não tenho obra, é morta, mas se eu tenho obra e tenho fé, eu pratico pelas obras. Então ali estou mostrando que a minha fé está botando em prática pelas obras. Mas quando nós vamos para a igreja, a gente vem para exatamente desse estudo, exatamente para nós tomar por base pela palavra, porque a palavra ela vai gerar no meu coração uma aproximação de fé em Cristo Jesus.
Mas as pessoas querem ir para a igreja se tiver batucada, se tiver gritaria, se tiver emoções, se tiver abraço, aplauso, elogio. Isso é mundano, é o mundo dentro da igreja, é o mundo que o diabo está usando para tirar o foco da salvação, porque a salvação é meditação, a salvação é regeneração, a salvação é um convertimento, e se assim não tiver a santidade, você pode fazer o que você quiser, o inferno espera. E a gente não deve ter medo de falar a verdade, irmão, porque a verdade tem uma longanimidade, mas as emoções, a mentira tem um percurso. A gente vê tantas pessoas aí mostrando que é crente, depois a gente vê as pessoas dentro do caixão mortas, fisicamente, espiritualmente. A gente vê as pessoas aí, irmão, odiando uns os outros. Quem odeia, o diabo está lá dentro, sentado no coração. Os cristãos não podem ter o ódio, porque o ódio é do diabo. E ele tem exatamente um filho chamado de vingança. E a gente vê tanto irmão com a cara, irmão, parece ali à noite, é treva. Porque Jesus disse assim, olha, eu sou a luz do mundo, a luz clareia. Quem tiver em mim estará na luz. Um irmão que não sabe amar, não sabe perdoar, não sabe ali ter o amor. Então essa pessoa tem Deus, não tem, ele está enganado, ele está mentindo, ele não sabe perdoar as pessoas. Muitas vezes nós perdoamos, irmão, mas não é porque a gente perdoa que vai ter que estar abraçado com essas pessoas, não, porque o ser humano, ele não tem, aleluia, essa falta de conhecimento. Muitas vezes a gente perdoa e fica longe, para não estragar. Para ser crente precisa estar com usado no pescoço, é beijando. Isso é falsidade, irmão. Ser cristão e salvo é ajudar na hora preciso, é perdoar, é viver da santidade. E hoje está aí os concursos nas igrejas. Quem prega bem, quem fala bem, quem pinota bem, quem canta bem. Isso é do mundo. De primeiro tinha nas televisões esses concursos. Hoje saiu da televisão, está dentro das igrejas. Eles passam um mês, 2 meses fazendo esse concurso, aí depois vão para a prostituição, depois chegam em casa, vão usar a espada matando uns os outros. Quando chega lá fora, é amaldiçoando uns os outros, é destruindo. E onde é que Deus está? Na vida dessas pessoas mentindo. Aí diz que vai para o céu. Qual céu? Lá só entra o limpo de mão e puro de coração. Ou nós tomamos vergonha na cara, ou nós tomamos uma posição e nascemos. Quem vai dizer que somos salvos é o Espírito Santo. As minhas atitudes vai mostrar que eu mudei. Eu mentia, não mentia mais. Não minto mais. Roubava, não roubo mais. Prostituía, não me prostituo mais, porque eu conheci Jesus, agora eu estou botando em prática. Mas hoje a gente vê, irmão, os irmãos, qualquer brigazinha, já troca a mulher uma pela outra, já manda embora, aí diz que tem Deus na vida. É o prazer da carne, é a mentira reinando. Ser crente suporta. Ser crente tem ali, aleluia, uma conversa, sabe perdoar, sabe arrumar a casa, sabe edificar a casa. Não destrói não. Vem para a igreja porque quer aprender. E a igreja tem que ter a obrigação de ter ali um professor, que é o pastor, que ensine. Porque aquela pessoa já aceitou Jesus, mas ele precisa ali de uma instrução, do remédio, do ensinamento. Porque a gente vai para o açude, lança a rede, pega o peixe, mas vamos tratar em casa. É lá que a gente vai adubar. E hoje está aí as pessoas estão complicando o evangelho, estão afastando o povo das igrejas. Porque as pessoas não têm mais paciência de entrar numa igreja para ouvir o evangelho, porque só tem mentira. Tem muito salvo, eu creio,
Mas os homens, as mulheres que estão convertidos têm o caráter de Cristo, têm um respeito, têm um prazer. Eles sabem amar uns aos outros. Muitas vezes a gente tem de chamar a atenção dessas pessoas. Está uma bagunça demais o Evangelho, e agora está entrando uma grande prova para as igrejas. Paulo até disse, é bom que tenha divergência no meio das igrejas para que o justo se manifeste, o salvo se manifeste. Porque ele tem um erro e ele vai sair lá do meio. A salvação espiritual, nós temos de ter um passo do gato, devagarinho, meditando, pensando, orando, resistindo. Porque não vai faltar demônio não, porque tem carne demais, irmão. Carnalidade está grande. Só Deus na nossa vida nos ajudando para nós resistir, para nós entender o que é certo e o que é errado, para a gente fazer o que Deus se agrada. É a Bíblia que é a luz, é a Bíblia que nós devemos andar na luz do Evangelho. As pessoas não querem mais estudar, ninguém vendo mais nem quase cristão com Bíblia. É online, é o celular, mas é da igreja. Tem que ter reverência, porque os salvos dão reverência, os salvos ele ouve, o educado ouve, o salvo tem prazer de salvar outro e ouve a palavra. Olha como é fácil da gente conhecer. Porque a Bíblia vai dizer assim, irmão, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Amém? Quero agradecer a Deus por esta palavra. Eu fico feliz, abençoado com a vida de vocês. Quero orar. Isso é pela fé, irmão. Se você ouviu aí a palavra, receba a oração. Porque se vimos um Deus de longe, um Deus de perto. Ele está aqui, Ele está aí. É onisciente. Ele é onipresente. Ele está aí na sua vida, Ele está aqui na minha vida. Isso eu creio para a fé e você também crê para a fé. Vamos agradecer por esta palavra que é um alimento do nosso espírito. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Porque é nela que eu posso me inspirar e é nela que eu recebo a fé. Assim abençoa a nossa vida, contínua e tem misericórdia de todos nós. Nos sustenta em tuas mãos, guarda, livra e protege. Dá-nos a direção da tua palavra para nós andar na luz da palavra. Assim, Deus, abençoa as irmãs, os irmãos que estão aí, Senhor Deus, gostando da tua palavra, e que eles sejam abençoados na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu trabalho, nas suas crianças, como nos seus esposos, como nas esposas. Deus da família, Deus do amor, faz assim na nossa vida a prosperidade e perseverar na tua verdade em nome de Jesus. E que nesta noite eu abençoo a todos em nome de Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como diz nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na sua vida em nome de Jesus. Se Deus o abençoe. Domingo, se Deus quiser, estaremos aqui, se Deus o permitir, e que a paz do Senhor esteja na sua vida, no seu lar, na sua família, para todos sempre.